uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Que bom entrar na sua casa. Para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, professora há mais de 33 anos, educadora socioemocional e orientadora escolar e familiar. E eu ajudo pais e educadores a despertar o interesse pelos estudos, além de estabelecer o equilíbrio emocional dos nossos filhos. Na live de hoje, eu vou falar sobre os benefícios de contar histórias para o seu filho. Dizer o quanto elas são importantes na formação da identidade e valores de todas as crianças. Além de ajudar a desenvolver o imaginário, as capacidades cognitivas, as histórias também ajudam na inteligência emocional dos pequenos. Contar história para os nossos pequenos é uma valiosa oportunidade para momentos de maior vínculo com os pais, pois esse hábito, ele exercita proximidade, ele auxilia para que os pais e os filhos construam juntos aquela conexão, um ambiente de confiança e contato, principalmente em famílias com aquela vida corrida. Se você trabalha o dia inteiro, chegar em casa e contar uma boa história para o seu filho, vai te aproximar mais dele, vai te conectar mais. O hábito de leitura entre pais e filhos é um grande aliado para a criação de vínculos, além de contribuir também fortemente para o desenvolvimento de pontos importantes na criança. Por exemplo, vocabulário, desenvolvimento cognitivo, emocional. É muito importante. E é importante os pais e a escola andarem em conjunto quando o quesito é contar histórias. Perceba o que eu vou dizer. Essa conexão pai-escola tem um papel importante nesse hábito. A escola, ela pode incentivar os pais a adotarem essa prática e auxiliar os pais à escolha de livros, de obras que melhor se encaixam no perfil de cada um, na idade de cada um. Pode ser o livro que você achar que fica legal para você contar para o seu filho, uma linguagem dele. A gente sabe que quando a criança ouve história, desde bem cedinho, lá na fase do maternal, quando os pais têm em sua rotina familiar a hora da história, eles desenvolvem o senso crítico. Isso mesmo, eles desenvolvem o senso crítico na criança, tornando as crianças capazes de questionar, de alimentar a curiosidade em relação ao que vem no seu dia a dia e fazendo-os perceber o mundo à sua volta, aquela coisa linda que eles às vezes nem percebem. E a história vai trazer eles para esse mundo. Aí você pode me perguntar, por que ler para os nossos filhos? Por que ler? Por que ter esse costume? Você tem o costume de ler com os seus filhos? As crianças, elas gostam de histórias. Elas gostam demais. A criança, ela não tem, toda criança, ela tem aquele livrinho com páginas coloridas, né? Aqueles livros com páginas coloridas, cheias de vida, que representam para eles um mundo repleto de novidades e estímulos. Existem alguns livros, até como esse que eu vou mostrar aqui para vocês, que falam de lendas brasileiras. Olha que interessante. No mês do folclore, você pegar um livrinho que está falando sobre lendas brasileiras e ler para o seu filho. Além de você ensiná-lo a conhecer um pouco das lendas, você vai estar criando nele o hábito da leitura. Então, como é gostoso quando os nossos filhos começam a ler. Nossa, eu mesma, quando a minha filha começou a ler as primeiras palavrinhas, eu quase mordi, apertei de tanta emoção. Não dá vontade da gente pegar os filhos, quando eles começam a ler,
da gente pegar a criança e morder e abraçar, dá muita vontade. Pois é, a partir do momento que ela começou a ler as suas primeiras palavrinhas, eu comecei a incentivá-la ainda mais. Eu comprava livros, lia para ela e fazia ela ler para mim. Isso mesmo, eu fazia a minha filha ler para mim. E pedia que ela desenhasse. Então, depois que eu lia, eu falava, pô filha, vamos fazer um desenho dos personagens, do que está acontecendo. Porque sabia que desta forma, eu estava incentivando-a a cada vez mais se aprofundar no mundo mágico da história, da leitura. Quando eu lia, eu mudava o tom de voz, eu imitava alguns personagens. Eu confesso para vocês que muitas vezes até música eu inventava dos personagens. Isso não era só em casa, não. Eu fazia isso também na escola, pois eu sabia o quanto cada história que eu contava era um degrau no aprendizado deles. Certa vez eu estava contando uma história aos meus alunos, porque eu trabalhava em período integral, né? Então, após o almoço, na pausa do almoço, né, eu parava para contar histórias. E eu pedia que eles fizessem um círculo, porque eu era aquela pessoa de contar histórias representando, né, imitando os personagens. Eu engrossava a voz, andava como personagem. Se era velhinha, eu curvava ali para andar. E ali eu fui contando a história. Difícil, gente, de acreditar. Se eu falar, vocês não acreditam. Mas estavam ali mais de 20 crianças. Mais de 20 pequenininhos ali, com os olhos ligados no que eu estava falando, mergulhando no fundo na história. E eu lembro que a história naquele momento era João e o pé de feijão. A minha filha adorava essa história. Eu sempre costumava mudar a história, adaptando-a para os dias de hoje. No caso do João, na história antiga, ele tinha uma vaquinha. Na minha história, era uma bicicleta velha. Enquanto eu contava a história, eu percebia ao fundo o olhar da minha diretora, Marília. Vi que ela sentou e ouviu toda a história. Ela viu que dentro da história eu falei de cores, quantidades, letras, tons. E quando eu terminei, ela veio até mim e disse: nossa, como você conseguiu? Eu dei uma risada, falei assim, conseguiu o quê? Né? Você deixou as crianças quietas e algumas às vezes até interagiram com você, sorriam, respondiam o que você perguntava. Como conseguiu? Ela fala para mim, mas então como você conseguiu? Olha, eu disse para ela assim, que toda história conecta a criança com o imaginário. E que ela poderia ter certeza que muitos ali queriam ser o João, queriam ser o gigante. Bom, a minha conversa com a diretora terminou com um parabéns e até um presentinho. Ganhei dela um marca-páginas que usei por muito tempo. Minhas netas também amam essa história, é muito gostosa de contar. Mas a gente de vez em quando dá uma adaptada, né? A gente dá aquela adaptadinha para os dias de hoje, para que as crianças fiquem mais... Porque elas vão falar, mas não existe isso hoje, né? Então a gente vai dando uma adaptada. Por isso a importância de você entrar também na história, né? Então quando você vai contar uma história para seu filho, quando você vai ler alguma coisa, é importante que você mude o tom de voz, que você interprete, que você faça como se fosse o personagem. Vai deixar a coisa mais real e a criança vai ficar bem mais interessada. Toda história permite à criança a iniciar o processo de leitura. Agora a gente chegou num ponto bem importante da nossa live. Entender que a história, ela desenvolve na criança o processo de leitura.
Muitos profissionais da educação incluem em suas listas de materiais livros paradidáticos. E qual é a intenção deles quando eles incluem isso? A intenção é fazer com que a criança leia os livros, faça um resumo dele, faça um desenho sobre ele e depois reconte a história, para logo em seguida fazer uma avaliação. Percebe que tudo está interligado. A criança que lê, ela possui mais conhecimento do mundo, o que é muito importante para o desenvolvimento de uma melhor interpretação até textual, um desenvolvimento até mais adiante quando ela for fazer uma redação, né? Quando ela tiver que fazer alguma apresentação para os amigos, na faculdade, na escola, nos anos iniciais. Então é importante, porque é uma habilidade que a criança, é fundamental que a criança adquire com a contação de história. Então é importante frisar que sem leitura, olha só que interessante, sem leitura o desempenho, tá? Nas demais disciplinas estudadas pela criança na escola é comprometido. A gente sabe que o português é muito importante. Então, com a leitura, com aquele desenvolvimento cognitivo, onde a criança vai conseguir se expressar mais, ela vai conseguir escrever melhor, ela vai contribuir para ajudar as demais matérias, até matemática. Entendem? Quando a professora falar para a criança, crie uma história problema, né? Uma situação problema de adição, a criança vai ter que criar. E se ela conhece, se ela tem história, se ela tem leitura, ela vai fazer com facilidade. Então, gente, qualquer disciplina necessita da leitura. E a história é amiga, muito amiga da leitura e do português. Vocês sabem que ainda bebês, né? A gente já começa a desenvolver as nossas primeiras habilidades, a ter o hábito de ler, né? Então é importante que a gente tenha o hábito de ler para os bebês, tá? Porque esse hábito, ele vai trazer benefícios. Aí você diz, mas meu bebê, ler com ele? Sim, ler para o seu bebê, porque vai trazer benefícios como segurança, um maior desenvolvimento da criatividade dele, vai ensinar a criança e trabalhar com o seu repertório visual. Quando são os bebês, tá? E esse repertório visual vai fazer com que a sua capacidade de imaginar fique mais forte. Então ele vai começar a imaginar a história. Além disso, muitos estudos comprovam que o incentivo à leitura em crianças maiores, né, consegue trabalhar também a sua fonoaudiologia, ou seja, a fala, o que é muito importante para quando elas forem alfabetizadas. Percebe? Então o que eu estou querendo dizer com isso é que quando você lê para o seu filho, mesmo que ele não saiba ler ainda, ele está sim começando a trabalhar a sua imaginação. Percebem? E isso sim vai fazer com que ele fortaleça a fala, né? Conseguindo inclusive demonstrar até sons de cachorrinho, né? E isso ajuda muito as crianças. É importante também eu deixar bem claro e legal aqui para vocês que estão chegando agora, que para uma criança aprender, olha só, para uma criança aprender o hábito da leitura por si só, é uma tarefa difícil, não é? Não é fácil a gente pegar uma criança, hoje vai de 8 anos, de 7 anos, pegar um livrinho e dizer, ó, senta lá e vai ler. Para ela adquirir essa vontade de ler, esse hábito, né, tem que partir da gente. Então é fundamental que nós pais
também estimulamos os nossos filhos para que esse hábito seja criado e desenvolvido. Porque assim, nós somos exemplos para eles. Então, se nós começarmos a ler em casa, sabe, para eles vão ter essa vontade, eles vão começar a criar esse hábito. E você gosta de ler para o seu filho? Eu tenho certeza que você gosta. E quando você lê para o seu filho, pessoal que está aí, quando você lê para o seu filho, aonde você lê? No quarto, na sala, no momento em família, na hora do banho? Qual é o horário que você lê para o seu filho? Após a leitura, o que você faz? Quando termina a leitura, Provani, mas quando termina a leitura ele dorme, porque geralmente eu leio na hora de dormir. Legal, tá tudo bem, você trabalhou com o imaginário. Sim, minha filha morre de preguiça, então eu comecei a ler a historinha e pedi para ela ler o mesmo para mim depois. Isto mesmo, Leonor, é isso que você tem que fazer. Porque dessa forma você vai estar incentivando a sua filha a trabalhar o imaginário. Através do imaginário vem a leitura, através da leitura vem a criatividade e vai indo embora. Continue assim, leia para ela e após você ler, fala, filha, e aí o que você entendeu da história? Conta para mamãe. Conta para mamãe. Vamos fazer um desenho sobre a história? Parabéns, Leonor, muito bom isso, muito bom. E é importante que a história que você leu, né, ou contou, ultrapasse a barreira das páginas. Percebe, Leonor, que até eu dei esse toque para você. Porque eu fazia isso quando eu contava histórias para minha filha. Eu não simplesmente lia, né? Eu interagia com ela. Então, quando eu contava a história para ela, né, era feito eu pedia para que ela fizesse uma reedição. Eu perguntava, né, para ela, como é que você, filha, o que você achou da história? O que você achou do personagem? Conta pra mim, qual foi a parte que você mais gostou, né? E lá na escola também, quando eu contava as histórias para as crianças, eu perguntava para as crianças, né? E também pedia para que elas desenhassem um pouco sobre a história que eu contava. Então, quando eu fazia a história, quando eu contava a história para eles, E era muito engraçado que os desenhos, eles colocavam a professora, né, vamos chamar, do João, a professora da mãe do João, porque eles viam, né, que eu estava no personagem e era muito gostoso. E isso pode acontecer com você, na sua casa, né? Agora, olha só que legal, a minha pequena, quando ela já estava alfabetizada, né, eu pedia que ela escrevesse. Então, quando você tem uma criança que já está alfabetizada, eu digo aquelas crianças acima de 9 anos, né? Quando você tem a criança acima de 9 anos, o que você faz? Você conta a história e pede que ela escreva a história novamente, né? E escrever qual foi o momento que ela mais gostou da história, né? Se ela achou que teve alguma parte que ela não gostou, qual foi? Então, agora, se a criança é pequena, né, faz com que ela faça desenhos ou até que ela interprete a história. Isso, eu percebo que ela muda as vozes. Muito bom, Leonor. Sabe por que ela muda a voz, Leonor? Sabe por quê? Ela muda a voz porque ela está vivenciando a história. Entende? Ela vivencia a história. Então ela vai falar, e a bruxa velhinha dizia. Entendeu? Então ela vai mudar. E aí proponha para ela o desenho. É muito legal que você proponha assim para ela o desenho, porque a criança adora desenhar, adora pintar. E ainda mais alguma coisa que ela ouviu, né? Que ela gostou, né? Agora, as crianças maiores, peça que ele invente uma história parecida, né? A gente costuma dizer uma reedição, né, da história, uma adaptação da criança, né, da história. Então, diga para ela inventar os personagens. Os meus alunos, muitas vezes, eu fazia algumas atividades com eles e colocava os desenhos na lousa e balãozinhos, né? Fazia aqueles balãozinhos de gibi
E aí eu falava, o que esse aqui tá dizendo? Aí eles falavam, e esse aqui tá dizendo o quê? E eles falavam, e esse aqui tá dizendo o quê? E aí, até é uma sacada legal para vocês fazerem em casa também. E aí, o que acontecia? Depois, no final, a gente começava a elaborar a história. E a história não era elaborada por mim, foi elaborada por eles. Eu só ia escrevendo o que eles achavam que o personagem tinha que falar, né? Então, meus queridos amigos, contar história para os seus filhos está além do que você imagina. Você não sabe o quanto aquele tempinho que você tem com ele no momento da história, um livrinho desse, quanto tempo você vai levar para contar? Não é muito tempo. E você não imagina quanto isso vai ajudar o seu filho em todas as matérias da escola e principalmente na leitura e na escrita. E estudos, né, um estudo feito até pela Universidade de Nova York, com a colaboração do IDADOS e do Instituto Alfa e Beta, mostra um aumento de 14% no vocabulário das crianças cujos pais leem para ela pelo menos 2 livros por semana. Gente, 2 livros por semana, 14% de aumento no vocabulário da criança. 2 livros. Uma leitura simples, né? 2 livros por semana. E além disso, foi percebido um aumento de 27% na memória de trabalho dessas crianças. 2 livros. Gente, olha que legal. Não é interessante isso? A gente nem imagina que isso acontece, né? A gente não tem nem ideia do que a gente, nós mães, nós pais, educadores, podemos ajudar a criança pelo simples fato da gente contar uma historinha. Então é importante colocar para vocês o quanto vocês, né, são importantes para os estudos de seus filhos. O quanto vocês são importantes para que o interesse deles aumente cada dia mais. A gente tem que entender que a formação do vocabulário das crianças não começa na escola, né? Começa bem antes, com a influência nossa, de nós pais, né? E vou dizer mais, vou dizer novamente que a importância da leitura para esse crescimento e desenvolvimento da criança é enorme, é grande demais. E a gente, às vezes eu falo isso para uma mãe, né, para as pessoas que eu encontro, porque eu moro em condomínio, para as pessoas que eu encontro, eu falo isso e elas nem imaginam, só mais uma história. Aí eu falo, não, ela desenvolve o imaginário, a criatividade, a leitura, a escrita. O quê? Então eu vou começar a ler para o meu filho. Percebem? Né? Muitas pesquisas também mostram que o hábito da leitura por parte dos pais para os pequenos já pode ser desenvolvida ainda quando bebês. Bem pequeno. Eu até costumava incentivar as professoras do berçário a ler para as crianças quando eles iam dormir, né? Naquele momento do berçarinho, quando as crianças vão deitar para dormir, né? Fazer aquele soninho da tarde, eu falava, pessoal, lê, ou vocês colocam uma musiquinha, ou vocês colocam uma historinha, ou vocês leem alguma coisa, né? Porque é muito legal, né? Aí as professoras, mas a criança tem 1 mês só, né? Ou a criança nem, não, tem mães que falam, mas meu filho nem nasceu, Vânia, como assim ficar lendo, né? Como assim contar histórias? Mas para o bebê, você poderá associar a leitura de livros em que eles possam manusear, tocar, cheirar, né? A minha filha, ela tinha livrinhos, né? Aqueles livrinhos infláveis que eu usava na hora do banho. E era interessante que ela era pequenininha, e aí, quem nunca, né? Eu colocava uma bacia, eu lembro até uma bacia vermelha, né? Enchia de água, colocava ela na bacia e punha aquele livrinho. Ela pegava o livrinho e ela ia folhando o livrinho. Ela estava lendo? Claro, né, gente, que não. Mas ela estava observando aquelas imagens e com certeza ela ia se conectar com a história. Entende?
E se é que ela não falava na época ainda, não tinha aquele vocabulário tão predominante assim. Mas talvez se ela falasse, ela poderia até me contar até como era a história, né? Então eu tinha esse costume de ler para minha filha. E se o meu filho nem nasceu? Olha, gente, pega o seu momento que você, a gente, nós mães, né? A gente não tem aquele momento de colocar a mão na barriga e ficar conversando com a criança. Conta uma história. Conta uma história para ele. Você vai ver que de repente ele dá uma puladinha. Conta a história. Ah, mas eu vou ficar... Vai. Cante para ele e conte uma história. Uma história animada. Ele vai ficar muito feliz lá dentro da barriguinha. E a grande sacada para você que tem crianças menores de 5 anos é isso, né? É atrair os bebês. Também tem um ponto bem legal. Mas o meu filho não... professora Vânia, eu vou pegar o livro aqui, eu vou ler para ele, mas ele não vai entender. Então, olha só, eu vou dar uma ideia para vocês que funcionava bastante, que eu costumava dar para as moças, para as professoras do berçário da escola onde eu dava aula. Faça sons, escolha livros que tenha muitos animaizinhos e que você pode fazer o som da vaquinha, que você pode fazer o som do cavalinho, que você pode fazer o som do pintinho, né? Faça sons. Então, era uma vez uma vaquinha que falou: oi, meu amigo cachorro. Percebem? Então vocês vão fazendo isso faça sons, né? Com repetições de palavras. Utilize música. Porque desse jeito você vai acalmar a criança e conquistar a atenção dele. Então, se seu filho, no momento de birra, né, onde ele está com as emoções afloradas, você sentar e contar uma história, porque os bebezinhos, né, eles às vezes estão chorando, né? As mães costumam dizer, tá alimentado, não tá com dor, tá tomado banho, tá chorando. Acalma ele com uma história, por que não? Por que não contar uma historinha, a historinha do seu Lobato que tem o sítio, que tem a vaquinha, que tem o boizinho, né? Então, você pode contar a história, né? Por que você não conta a história dele? Filho, vou contar uma história para você. Era uma vez uma mamãe e um papai. E aí resolveram ter um filhinho lindo. E aí você vai contando a história. Você vai perceber que o seu filho vai se acalmar. Vai se acalmar muito. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que até os 2 anos, a leitura, tá? Ela é importante. E ela é importante quando ela contém muitas figuras. E também quando ela tem o seu jeito de contar histórias, né? Quando você é a artista, você é a contadora de histórias. E aí você vai interpretar. Por isso que eu falei assim, né? Que você escolha livros de histórias curtas, é claro, porque o bebê não vai ter muito tempo, ele não fica muito tempo, né? Quieto, observando você. Então, pegue uma historinha curta e vá dizendo, vá fazendo barulhos. Oi, Andréia! Ai, a mãe de um aluno meu, do Lucas. Que legal, Andréia. Que bom que você está aqui. É bom que a Andréia está aqui, que a gente contou bastante história de aluno, né? E a Andréia está aí me assistindo. Beijo, Dé! Então, gente, é muito importante, né? Que a gente, quando as crianças são menores, a gente fique atenta à quantidade de páginas, de formas de leitura, para que atraia a criança, tá? Para que ela tenha curiosidade com o que vai acontecer com os personagens, para que ela tenha curiosidade, como é que a mamãe vai fazer agora o cachorrinho, né? Porque assim você vai criar, a criança vai criar e imaginar as histórias que ela está ouvindo. Tá bom? Então é muito legal esse ponto das crianças menores. Agora, um ponto importante da nossa conversa de hoje, né, é dizer da importância da conexão família-escola, né? É importante essa conexão, né? E é importante que ela seja aberta, dinâmica, eficiente, tá? Gerando um impacto positivo na vida da criança. Então, se você tem
né? Um contato legal na escola do seu filho. Se você tem um contato frequente, se você acompanha, se você fala com os professores, né? Se você tem um relacionamento aberto, vai ajudar bastante seu filho, inclusive nesse momento, né? De alfabetização, de leitura. A professora vai querer saber como é que ele está, como é que está desenvolvendo, o que você faz com ele, se você conta história para desenvolver, né? Então, pessoal, eu vou enfatizar um pouco mais que a contação de histórias, né? As leituras, eu falo contação de história, mas é uma leitura. Só que existe a diferença de você pegar o livro, né? E ler para a criança, e a diferença de você pegar o livro e contar histórias, tá? Então, quando eu digo que muitas vezes lá na escola era muito engraçado, eu falo, pessoal, para trás, que a Pro precisa desse espaço inteiro aqui, que eu preciso fazer os personagens, né? E eles iam e gargalhavam, e davam risada, e participavam da história. Então, isso é contação de histórias. Não é uma simples leitura, tá? Então, quando você conta história para as crianças, certamente uma das primeiras maneiras, vai ser uma das primeiras maneiras de transmitir, da criança transmitir para você conhecimento, né? E você vai ajudá-la também a estimular a imaginação, né? Eu contei uma história que eu lá atrás, né? Da época que eu contava história com os meus alunos, que eu falei para minha diretora, né, para Marília, que eu estava mexendo com o imaginário deles, né? Isso é muito legal, né? E às vezes, pessoal, ó que sacada legal, né? Às vezes você fala que nem a Leonor falou, eu conto história. Às vezes, tá? A gente não precisa ter nem livro. Ah, mas eu não tenho um livro legal de contar. A gente pode usar a imaginação, né? A gente pode usar histórias que a gente ouvia quando nós éramos pequenos. Não precisa de livro. Não precisa de livro para você contar a história para o seu filho. Por que você não começa contando a sua história? Olha que legal. Não é uma sacada legal contar a sua história, né? Ou então contar a história do seu filho, como ele veio ao mundo, como ele nasceu, o que aconteceu quando ele nasceu. E aí, por que não pedir para ele fazer um desenho? Fazer o desenho do papai, da mamãe, do irmãozinho, do priminho. Por que não? E a gente pode, então, começar a incluir a história deles, né? A partir até da nossa própria história, né? Ah, então, era uma vez um papai, um moço chamado, vamos pôr aqui um rapaz, vamos botar o JJ. Era uma vez um rapaz chamado JJ que conheceu uma moça chamada Adriana e eles foram felizes, se casaram e tiveram uma criança chamada Maria, e aí a Maria... E você vai contando a história, por que não? E depois você fala assim, agora, filho, vamos desenhar? Vamos desenhar a história que a mamãe acabou de contar? Você pode contar para o seu filho como você brincava, como era a escola na sua época quando você ia para a escola. Eu vou falar época, né? Porque eu falo época, mas vamos imaginar no seu tempo, vai, como vocês queiram, época, tempo, mas como era a escola, quais eram os seus principais amigos, o que você gostava mais de fazer. Pessoal, tudo é história. Tudo vai ajudar nos estudos dos seus filhos. Porque você vai estar incentivando e mexendo cada vez mais a imaginação, a criatividade, o desenvolvimento intelectual, de leitura também do seu filho. Algumas vezes, né, algumas vezes eu contei sobre como era a minha infância para minha pequena. Contava bastante. E hoje eu conto para as minhas sobrinhas. Eu conto as coisas que eu... É claro que a gente dá uma, né, gente? Não pode contar tudo de verdade, assim, porque se contar de verdade, pensa. Elas começarem a fazer as perguntas e a gente ter que responder, porque para a criança tem que responder a verdade, né?
Então eu conto alguma coisa e às vezes até elas sentam no sofá e falam, titia, conta a sua história de quando você era pequena. Elas me cobram isso, né? Elas pedem para mim, para eu contar essa história. Então isso é muito legal, é muito gostoso a gente contar a nossa história para os nossos filhos. Vocês percebem, gente, como é amplo essa questão de contar histórias, né? Quanto é amplo essa questão, amplo no sentido de você, de estar nas suas mãos coisas maravilhosas que você pode fazer e você nem imaginava que isso pode fazer com que seu filho tenha mais interesse pelos estudos. Tenha mais vontade de aprender e de conhecer mais, né? Conhecer um pouco